Olá, seja muito bem-vindo ao Português CESP. Eu sou a professora Eliane Vieira e neste vídeo eu quero corrigir com você 3 questões muito recorrentes, muito cobradas pelo CESP UNB. Essas questões são abordadas em qualquer prova, seja de nível médio, seja de nível superior. E você vai entender por que o CESP cobra esse tipo de questão. Então você pode ter certeza que lá na sua prova vai ter uma questão sobre estes assuntos que nós vamos tratar aqui. A primeira delas é uma questão do MEC e fala sobre colocação pronominal. A primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: não faça em primeiro plano a leitura do texto. Vá para o comando da questão e somente depois que você souber o que o CESP quer de você é que você vai ao texto. Então veja, o comando dessa questão diz o seguinte: haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso o pronome se, ele está falando aqui do POA, pronome oblíquo átono, em Amanda recusou-se, está lá na linha 5, fosse deslocado para imediatamente antes da forma verbal recusou. A reescrita seria Amanda se recusou. O que o CESP está dizendo é o seguinte: existirá erro se a gente pegar o pronome se e colocar antes do verbo. É basicamente, traduzindo esse comando gigante, é basicamente isso que ele está dizendo. E aí o que você precisa fazer? A primeira dica que eu dou é: vá ao texto para verificar se realmente o segmento que o CESP recortou para você é suficiente para você resolver a questão. Muitas vezes ele recorta apenas uma parte e você acaba caindo em uma pegadinha se você não ler o período completo. Então nós precisamos ir à linha 5, que diz assim: Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. Então o CESP recortou esta parte aqui. Como não há qualquer elemento anterior, neste caso, nós não precisaríamos necessariamente ir ao texto para resolver essa questão. O meu alerta é que você sempre vá ao texto para verificar se aquela parte que foi recortada, que foi retirada do texto, é suficiente para você conseguir chegar à resposta certa. Então vamos lá. Aqui nós temos um caso facultativo do emprego do pronome oblíquo átono. Que caso é esse? Quando o sujeito estiver explícito. Quando você fala Amanda recusou-se, você tem um verbo aqui, você faz uma pergunta a esse verbo: quem se recusou? O verbo responde Amanda. Amanda é o sujeito da oração. Esse sujeito está explícito. Logo, existe um fator facultativo em relação à colocação pronominal. O que isso significa? Que tanto faz, você pode utilizar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, ou a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Então, só para você entender, aqui está o verbo, vou colocar V aqui de verbo, o pronome está depois do verbo, pronome oblíquo átono depois do verbo. Isso aqui é um fator de ênclise. Na reescritura, nós temos o verbo e o pronome oblíquo átono figura antes do verbo. Logo, nós temos a próclise. Existem 3 possibilidades de colocação pronominal. O pronome antes do verbo, nesse caso a próclise, como nós falamos aqui. O pronome depois do verbo, logo nós temos a ênclise. O pronome no meio do verbo, ou seja, a mesóclise. Mas nesta questão, o CESP apenas está testando o seu conhecimento acerca de um caso específico de uso facultativo do pronome oblíquo átono. Então anote aí, quando o sujeito estiver explícito, veja que esse núcleo aqui é substantivo, núcleo do sujeito.
mas não haveria qualquer problema se esse sujeito fosse representado por um pronome pessoal do caso reto. Por exemplo, ela, trocando por Amanda, é lógico, recusou-se, ou ela se recusou. Tanto faz. O pronome poderia estar enclítico, ou seja, depois do verbo, ou ele poderia estar proclítico, ou seja, antes do verbo. Logo, a número 1 tem o comando errado, porque o CESP diz que haveria prejuízo para a correção gramatical do texto. E neste caso, como nós estamos diante de um uso facultativo do pronome oblíquo, não há prejuízo para a correção gramatical. Número 1, portanto, tem um comando errado. Vejamos a número 2. Ela diz o seguinte, vamos logo ao comando da questão. O comando está aqui. A substituição de se constata na linha 8 por é constatado manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Você já percebeu que o CESP adora essas nomenclaturas: correção gramatical, sentido original do texto, deslocamento de pronome. É como geralmente ele elabora o comando acerca de colocação pronominal. Então isso é muito importante para você começar a se acostumar com a banca, com o comando, com a linguagem que ela utiliza na prova para elaborar as questões, porque quando você chegar lá no dia de fazer a sua prova, você não tem surpresas. Este comando aqui, basicamente, se refere às vozes verbais. Então, o CESP diz que a substituição de se constata por é constatado mantém a correção gramatical e o sentido original do texto. A gente só vai até a linha 8 para analisar essa parte. Está aqui. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade. Então, quando ele fala a substituição de se constata, nós estamos diante de uma voz verbal específica. Que voz verbal é essa? A passiva sintética. Ou você também pode ouvir um outro tipo de rótulo, passiva pronominal. Tanto faz, ok? E aí, qual é a composição da voz passiva sintética ou passiva pronominal, como você preferir? Muito simples. O verbo precisa ser transitivo direto ou VT-DI mais o pronome se. É o que acontece aqui. Nós temos um verbo mais o pronome se. Este pronome está antes do verbo justamente porque tem um fator atrativo aqui, mas lembrando que essa questão não é de colocação pronominal, e sim de vozes verbais. E na segunda ocorrência que o CESP propõe, ele coloca a composição é constatado. Isso significa dizer que nós estamos diante da voz passiva analítica. Qual é a estrutura da voz passiva analítica? Perceba que aqui você precisa de uma teoria mínima, indispensável para resolver essa questão. Você não precisa saber tudo a respeito de vozes verbais, tudo sobre verbos, não. Você precisa saber exatamente o que o CESP cobra. Isso se chama filtrar as informações, filtrar aquilo que é importante para você. Você, novamente, não precisa estudar a gramática inteira, mas você precisa sim focar naquilo que o CESP sempre cobra. Focando naquilo que o CESP sempre cobra, você tem muito mais chance de conseguir acertar pelo menos 90% das questões de português elaboradas por essa banca. Então, a passiva analítica também tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Verbo ser ou
o verbo estar mais um verbo no particípio. É o que acontece aqui, é constatado. Nós temos o verbo ser, está conjugado mais o particípio do verbo constatar. E qual é a grande dica em relação à voz passiva? É que a alteração da passiva sintética para a passiva analítica não modifica a correção gramatical do texto. Não há qualquer prejuízo em relação à correção gramatical e também não há modificação em relação ao sentido do texto. Não alterando a correção gramatical nem o sentido do texto, nós podemos julgar este item como certo. Então, número 2 tem o comando certo. Agora vamos para número 3. Ela diz o seguinte: nas linhas 21 e 22, o emprego do sinal indicativo de crase em as diferentes justifica-se pela regência de desrespeito, que exige complemento antecedido da preposição a e pela presença de artigo feminino plural antes de diferentes. Então, na verdade, o que o CESP faz aqui é o seguinte: ele coloca para você a regra, ele expõe para você a regra gramatical. Ele recorta uma parte do texto e diz: olha, isso aqui tem crase por causa disso, disso e daquilo. É basicamente esse comando de questão que o CESP explora. Em relação à crase, não existe só esse comando de justificar o emprego da crase. Existem outros que também são largamente abordados pelo CESP e que vale a pena você conhecer. E daqui a pouco eu vou dizer para você como você pode ter acesso a esse tipo de material, ok? Então, em relação ao que nós já vimos até aqui, na número 1, o CESP cobrou colocação pronominal. Isso é muito importante. Você precisa dominar aquilo que o CESP cobra em relação à colocação pronominal. E uma dica que eu posso te dar é esta aqui. Ele explora bastante essa regra em relação ao sujeito explícito, esse caso facultativo de emprego do pronome oblíquo átono, ok? Então, pode anotar aí que você tem que estudar isso. Depois nós vimos vozes verbais, especificamente voz passiva. CESP também gosta bastante de explorar essa substituição de vozes verbais. E agora um assunto que o CESP também cobra bastante, que é o emprego do sinal indicativo de crase. Vamos verificar, é lógico, se essa justificativa está correta. Vamos para a linha 21. Linha 21 diz o seguinte: na verdade, vamos ler um pouquinho antes. O tribunal considerou que a liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às diferentes manifestações dessa mesma liberdade. Percebeu que aqui tem o acento indicativo de crase. Então, a gente não vai na onda do CESP para começar a história. A gente precisa saber por que existe a crase nessa parte do texto. E depois a gente vai ver se o que o CESP diz está certo ou não. Então, quando ele fala não se pode traduzir em desrespeito às diferentes manifestações, você concorda comigo que desrespeito é um nome? Perfeito. Se é um nome, nós estamos diante de uma regência nominal. Então, grave aí: regência verbal e também regência nominal são dois assuntos que estão diretamente ligados ao emprego do sinal indicativo de crase. Então, você precisa estudar esses três assuntos, na verdade: regência nominal, regência verbal e emprego do sinal indicativo de crase, de preferência de maneira sequencial, um depois do outro, porque aí você consegue entender o motivo do emprego do sinal indicativo de crase. Então, nós temos um nome: desrespeito a alguma coisa. Por exemplo, desrespeito às leis, desrespeito ao trânsito. Então, você percebeu que desrespeito é um nome transitivo. Por que ele é um nome
transitivo? Porque ele pede uma preposição. Essa preposição precisa aparecer para que haja correção na frase. Neste caso, a preposição utilizada pelo nome desrespeito, ou seja, exigida pelo nome desrespeito, é a preposição a. Existem outras que também podem ocorrer, mas nesse caso específico, nós temos a preposição a, exigida por um nome transitivo. E depois nós temos o nome diferentes, e esse nome está determinado, ou seja, tem um artigo definido feminino, neste caso no plural, determinando este nome. Então vou colocar aqui as diferentes. Logo, um caso clássico do emprego do sinal indicativo de crase é este: uma preposição exigida por um nome ou por um verbo, neste caso aqui um nome, mais o artigo definido feminino. Neste caso, está no plural justamente para fazer a concordância com o nome diferentes. Logo, a crase aqui é obrigatória. Então, qual é a justificativa? Existe um nome que pede uma preposição e nós temos um artigo definindo o nome diferentes. Então, agora nós estamos preparados para ver se realmente essa justificativa está certa. Então, vamos lá. Justifica-se pela regência de desrespeito. Perfeito. Nós vimos aqui que desrespeito pede uma preposição, que exige complemento antecedido de preposição a. Ok. E pela presença de artigo, ou seja, mais a presença de artigo está aqui feminino, plural, antes de diferentes. A justificativa está perfeita. Logo, a número 3 tem o comando certo. É dessa maneira simples e objetiva que você vai conseguir resolver qualquer questão explorada pelo CESP-UNB. Lembre-se, não adianta você saber toda a gramática. Muitas vezes, você conhecer várias regras gramaticais acaba te atrapalhando na hora da prova, porque você fica nervoso, não sabe direito como colocar essas regras em prática. Então, o objetivo aqui, o meu objetivo no curso Português CESP, Teoria e Questões, é mostrar para você, é ensinar para você somente o que o CESP cobra. Qual é exatamente o perfil das provas elaboradas pelo CESP-UNB? Eu não sei se você sabe, mas metade da prova é basicamente gramática. São questões de gramática que você vai ter que resolver. Isso quer dizer que você precisa estudar a gramática inteira? Como eu falei anteriormente, é lógico que não. Você não precisa estudar toda a gramática para conseguir uma nota muito boa nas provas de português do CESP. Você só precisa estudar aquilo que realmente o CESP cobra, focar naquilo que é importante para você, focar naquilo que vai cair na prova e deixar o que não vai cair totalmente de lado. E para que você saiba exatamente quais são as matérias que o CESP cobra e foque exatamente naquilo que é importante para você conseguir passar no concurso, eu elaborei o curso Português CESP, Teoria e Questões, e eu vou mostrar exatamente para você quais são os conteúdos que eu vou abordar neste curso. Por exemplo, você vai estudar acentuação gráfica, ortografia, significação das palavras, pronomes, sobretudo colocação pronominal, emprego dos pronomes relativos, função sintática dos pronomes relativos. Sabe por quê? Porque o CESP cobra isso, porque o CESP aborda isso constantemente nas provas. Além disso, nós vamos estudar sobre os verbos. Tudo sobre os verbos? É lógico que não. Nós vamos focar exatamente naquilo que é cobrado nas provas do CESP.
Além disso, sintaxe da oração. Você sabe o que é sintaxe da oração? Os termos essenciais, você precisa identificar o sujeito da oração. Por que identificar o sujeito? Porque isso é importante em relação à concordância verbal. Também é importante na hora que você for resolver aquele tipo de questão de colocação pronominal, em que você precisa verificar se o sujeito está explícito na oração. Então nós vamos trabalhar isso também no curso Português CESP, Teoria e Questões, os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios da oração, bem focado naquilo que o CESP cobra. Além da sintaxe da oração, nós vamos falar sobre a sintaxe do período. Isso é muito importante. O que é sintaxe do período? Você vai estudar as orações coordenadas, subordinadas, substantivas, subordinadas, adjetivas, o valor semântico das adjetivas e as principais diferenças. Além disso, as orações subordinadas adverbiais e, sobretudo, algo que o CESP explora muito em qualquer prova, seja de nível médio, seja de nível superior. O valor semântico das conjunções. Nós vamos estudar as conjunções mais cobradas pelo CESP-UNB nas últimas provas. Por que isso? Porque eu não quero que haja surpresas na hora que você for fazer a prova. Então nós vamos focar na lista de conjunções mais exploradas pelo CESP nas últimas provas. Vamos também estudar de maneira focada e objetiva a concordância verbal, regência verbal e nominal, bem de acordo com o que o CESP cobra nas provas, e você vai entender o emprego do acento indicativo de crase, vai ver quais são os comandos mais explorados pelo CESP em relação a esse assunto, vai saber também quais são as palavras, quais são os rótulos que geralmente o CESP utiliza para tentar fazer com que você erre esse tipo de questão. Vamos falar sobre o emprego da vírgula, coesão textual. É algo extremamente explorado pelo CESP-UNB. Vamos falar de anáfora, catáfora. Você vai ver na prática como o CESP explora a coesão textual nas provas mais recentes. E além de todo esse conteúdo gramatical, nós teremos uma aula focada em interpretação de textos. Você vai entender quais são os tipos de textos mais cobrados pelo CESP, quais são os comandos mais recorrentes em relação à interpretação de textos. E para cada assunto que nós vamos abordar no curso, existe uma apostila em PDF com a teoria objetiva para você fazer o download. E as aulas serão liberadas gradativamente, de maneira sequencial, para que você tenha um cronograma organizado de estudos. Ou seja, nós iremos partir do nível mais básico da nossa língua, com as matérias mais fáceis, e vamos avançando, aumentando o grau de dificuldade passo a passo. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de acesso. Você terá 180 dias para assistir aos vídeos. Você tem a liberdade para organizar o seu horário, para estudar de acordo com o tempo que você tem disponível, e o melhor de tudo, você pode assistir aos vídeos quantas vezes quiser. Aqui no curso Português CESP, Teoria e Questões, você não fica limitado a assistir apenas 5 vezes, por exemplo, aos vídeos. Não, nada disso. Você tem a liberdade para ver os vídeos quantas vezes você quiser dentro desse período de 180 dias. Por exemplo, se você não tiver entendido muito bem a aula de concordância verbal, se você quiser, você pode assistir aos vídeos 10 vezes. Sem problema algum. O objetivo é que você realmente tenha o tempo suficiente para aprender tudo aquilo que o CESP cobra nas provas. Até o momento eu só falei de teoria objetiva, mas saiba que no curso também tem questões
comentadas. Eu vou comentar várias questões, vou mostrar para você os comandos mais recorrentes, eu vou te dar várias dicas importantes, vários macetes importantes, fundamentais para você conseguir resolver as questões de maneira prática e objetiva. E essas questões serão preferencialmente dos anos de 2015 e 2014. E se realmente você se dedicar e seguir o que eu vou te ensinar no curso Português CESP, Teoria e Questões, você tem grandes chances de acertar pelo menos 90% de qualquer prova de português elaborada pelo CESP UNB. E o melhor de tudo é que após você efetuar o pagamento, o seu acesso ao curso é imediato. Lembrando que os dados de acesso serão enviados imediatamente para o seu e-mail e você já pode começar a assistir às aulas sem perder tempo. Agora, só para que fique tudo muito claro, o curso é 100% online, ou seja, você vai ter acesso a uma área restrita de alunos. Assim que seu pagamento for aprovado, você vai receber os seus dados de acesso e perceba que um dos dados é o e-mail. Então é muito importante que na hora que você for preencher o seu cadastro, você informe o e-mail que você utiliza sempre, porque os dados de acesso serão enviados para este e-mail, ok? Então não se esqueça disso, o curso é 100% online e você vai precisar informar o seu e-mail para ter acesso ao material. Então agora, tudo que você precisa fazer é clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo para você ter acesso ao melhor conteúdo de português focado exatamente no que o CESP cobra nas provas mais recentes. Você vai ter acesso a uma teoria objetiva direcionada para o CESP e também questões comentadas passo a passo e sem enrolação. Todo o conteúdo do curso foi pensado para que você consiga de uma vez por todas aumentar o seu desempenho nas provas elaboradas pelo CESP UNB. Então clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo e eu vejo você no curso. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.